Pessoal, hoje a gente vai dar continuidade à nossa aula sobre FGTS e eu vou começar aqui falando com vocês sobre os trabalhadores que têm direito ao recebimento do FGTS. Vamos lá. Após a Constituição de 88, todos os trabalhadores urbanos ou rurais passaram a ter direito ao FGTS, independentemente do contrato firmado, tá certo? Deixa eu pegar aqui a canetinha para grifar aqui para vocês, ó, independentemente do contrato firmado, incluindo aí o trabalhador avulso, tá? Conforme artigo 7, inciso 34 da Constituição Federal. A emenda 72 de 2013, ela concedeu ao empregado doméstico também direito ao FGTS, somente através de lei. Perfeito? E qual que é essa lei? Essa lei é a Lei Complementar 150, que dispôs sobre a concessão do FGTS ao empregado doméstico, conforme artigo 34, inciso 4 da mencionada lei. Ela condicionou essa obrigação, determinando que o empregador doméstico tem que se inscrever e recolher o FGTS a edição de uma regulamentação do Conselho Curador e pelo agente operador do fundo. Perfeito? Essa resolução é a número 780 de 2015, que dispõe sobre a realização do cadastro no portal eletrônico e social para recolhimento do simples doméstico. Então, o empregador doméstico, ele tem que fazer o cadastro nesse portal para que ele possa fazer o recolhimento do FGTS ao empregado doméstico. Quem mais tem direito ao FGTS? O diretor não empregado ou o diretor sem subordinação não tem direito ao FGTS, porém é facultativo, tá bom? Então, se a empresa optar pelo recolhimento do FGTS ao diretor não empregado ou diretor sem subordinação, ele terá direito, sim, ao recolhimento do FGTS, perfeito? Mas, via de regra, ele não tem direito ao fundo de garantia. Então, aqui, ó, a empresa pode optar pelo recolhimento, tá bom? A súmula 269 do TST e o artigo 16 da Lei 8.036 dispõe sobre isso. Se o diretor for empregado, aí ele vai ter direito ao FGTS, tá bom? Servidores em cargo de livre nomeação e exoneração também têm direito ao FGTS, porém, eles devem ser o quê? Seletista. Isso veio aí decidido no informativo 91 do TST. Alíquotas e depósitos. Primeira coisa, o depósito é de 8% e incide sobre a remuneração, conforme artigo 15, parágrafo 6º da Lei 8.036 e a súmula 63 do TST. No contrato de aprendizagem, a alíquota é de 2%. Incide sobre todas as prestações em razão da prestação dos serviços no estrangeiro, conforme OJ 232 da SDI 1 do TST. Perfeito? Verbas que não incidem o FGTS. Salário não incide FGTS. Perdão, salário incide o FGTS, tá? São verbas que incidem. DSR incide o FGTS. O aviso prévio indenizado ou trabalhado também incide, de acordo com o entendimento da súmula 305 do TST. Mas aqui, uma observação. O aviso prévio indenizado, ele não integra o montante sobre o qual incidirá a multa de 40%. Entendimento da OJ 42 da SDI 1 do TST. Então, o aviso prévio indenizado, ele não vai incidir sobre o montante da multa de 40%. Então, se o FGTS, ele tem lá R$ 10.000 de FGTS para receber, a multa de 40% vai incidir somente sobre os 40%, vai incidir somente sobre os 10 mil, o 40%. Então, o aviso prévio indenizado, essa projeção, não tem incidência da multa dos 40%. O 13º salário também sofre incidência do FGTS. E agora vamos falar das verbas que não incidem o FGTS. Primeira delas, parcelas de natureza indenizatória. Ajuda de custo, PLR, o abono de férias também não tem incidência. E vejam só, não confundam o abono de férias
com o 1/3 constitucional. O abono de férias é aquele abono que é convertido de até 1/3, ou seja, 10 dias das férias em pecúnia. É a venda das férias. Então, sobre esse valor, não incide a FGTS. Férias indenizadas. Pagamento na rescisão contratual não tem caráter salarial, então não incide o FGTS. Irrelevante a forma do término do contrato. Com justa causa, sem justa causa, pouco importa. Férias indenizadas não possui incidência do FGTS. E aqui uma observação importante. A súmula 646 do STJ, ela tem a seguinte disposição: é irrelevante a natureza da verba trabalhista para fins de incidência da contribuição ao FGTS, visto que apenas as verbas elencadas em lei, no artigo 28, parágrafo 9º da Lei 8.212 de 91, em rol taxativo, estão excluídas da sua base de cálculo por força do disposto no artigo 15, parágrafo 6º da Lei 8.036 de 1990. E aqui é o seguinte, eu não coloquei o artigo 28 porque ele é muito extenso, tá bom? Então, recomendo que vocês leiam com calma este artigo para vocês verem e terem ciência das verbas que estão elencadas na lei, que estão excluídas da base de cálculo do FGTS, tá bom? Então, qual que é, resumindo, o entendimento do STJ? Para o STJ, somente estão excluídas da base de cálculo do FGTS aquelas listadas no artigo 28, parágrafo 9º da Lei 8.212 de 1991. Perfeito? Então, lá está listado, eu coloquei aqui a título de exemplo. A multa do artigo 477, diárias, ressarcimento de despesa pelo uso de veículo. Então, todas aquelas verbas que estejam elencadas no artigo 28, parágrafo 9º da Lei 8.212 de 1991 estão excluídas da base de cálculo do FGTS. Perfeito? Esse é o entendimento do STJ. A data para você efetuar o recolhimento era até o dia 7 de cada mês. Porém, a Lei 14.438, ela alterou a data limite para o dia 20 de cada mês. Quando o FGTS ele é indevido ou devido? Vejam só, na interrupção do contrato de trabalho, o empregador ele tem que efetuar o recolhimento do FGTS. Nas hipóteses de suspensão do contrato de trabalho, o empregador ele não tem a obrigatoriedade de recolhimento do FGTS. Porém, nós temos algumas exceções. Quais são elas? Licença maternidade, e aqui nós caímos numa discussão sobre a natureza. Eu não vou adentrar nesse mérito agora. Aborto não criminoso, acidente do trabalho após os 15 primeiros dias, e aí pode se converter em aposentadoria por invalidez, aí o recolhimento ele é indevido, em razão do que? Da sua interrupção, conforme informativo 10 do TST, e prestação de serviços militares. FGTS e pandemia, que ocorreu aí no ano de 2020, né? Em razão da Covid. Vejam só, a medida provisória 927 de 2020, ela dispôs sobre o adiamento do recolhimento do FGTS para pagamento em momento futuro, ou seja, postergou o pagamento do FGTS. Então, os FGTS, os depósitos do FGTS dos meses de março, abril e maio de 2020, cujo vencimento ocorreria em abril, maio e junho de 2020, respectivamente, o empregador não precisaria recolher de imediato e poderia parcelar em até 6 vezes a partir de junho de 2020. Aqui saiu um erro de digitação. Sem incidência de quaisquer encargos pelo atraso. E todos os empregadores poderiam se valer desta regra. Tá? Na rescisão do contrato de trabalho, o empregador ele deveria recolher o FGTS mais a multa rescisória sem qualquer acréscimo legal, se o pagamento das verbas rescisórias fosse realizado dentro de 10 dias, conforme dispõe aí o artigo 477, parágrafo 6º da CLT. Então, houve o quê? Uma suspensão do prazo prescricional dos débitos do FGTS pelo prazo de 120 dias, contados aí de 22/3 de 2020, data que entrou em vigor a referida medida provisória.
certo? E aqui eu vou falar um pouquinho da Lei Federal 14.437 de 2022. Essa lei, vejam só, ela trata de dar adoção por empregados e empregadores das medidas trabalhistas alternativas e sobre o programa emergencial de manutenção do emprego e da renda para poder enfrentar as consequências sociais e econômicas do estado de calamidade pública em âmbito nacional ou estadual, distrital ou municipal, reconhecido pelo Poder Executivo Federal. Então, uma das medidas é justamente o que? A suspensão da exigibilidade do recolhimento do FGTS, conforme dispõe aí o inciso 4 do seu artigo 2º, tá bom? O artigo 17 dispõe o seguinte: o ato do Ministério do Trabalho e Previdência de que trata o artigo 2º desta lei poderá suspender a exigibilidade dos recolhimentos do FGTS e até 4 competências relativos aos estabelecimentos dos empregadores situados em municípios alcançados por estado de calamidade pública reconhecido pelo Poder Executivo Federal. E aqui, gente, a gente vai encerrar a nossa aula, uma aula rápida, mas vejam só, o que eu quero dizer para vocês. Essa lei, a 14.437 de 2022, ela serve não só para a questão da pandemia que ocorreu em 2020, tá? Mas para qualquer outro tipo de desastre ou qualquer outro tipo de calamidade, tá? Calamidade pública ou consequências sociais e econômicas que interfiram aí os empregadores de efetuar os pagamentos, tá certo? Então, na verdade, essa lei, ela serve para pandemias ou, conforme eu já falei para vocês, estados de calamidade pública em âmbito nacional ou distrital, estadual ou municipal, futuros, que possam vir a acontecer. Perfeito? Então, a nossa aula de hoje foi essa sobre o FGTS. Se você não viu a primeira aula, recomendo que vocês vejam, tá? Vou deixar aqui no card para vocês poderem acompanhar a primeira aula. Espero que vocês tenham gostado. Continuem acompanhando as próximas aulas sobre FGTS, que tem muita coisa importante para eu poder passar para vocês. Certinho? Então, um forte abraço e até o próximo vídeo.